Muito bem. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos ler a palavra, para nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Nós vamos ler Atos capítulo 3. Abra a sua Bíblia junto comigo em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Glória a Deus. Atos capítulo 3. Quem achou, diga um amém. Diz assim o texto: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Era contado a primeira hora, 6 horas da manhã. De 6 às 9, terceira hora, de 9 a meio-dia, a sexta hora, de 9 às 3, a hora nona. Então, eles estavam indo para o templo às 3 horas da tarde, a oração da tarde, círculo de oração das mulheres à tarde, 3 da tarde, vamos lançar isso aí, né? E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam.Essa porta era chamada Formosa porque era uma porta muito grande, muito pesada, e tudo folheada a ouro. Era muito grande, muito pesada, por isso que era chamada Porta Formosa. Então a gente vê aqui os contrastes da vida. Enquanto uma porta toda folheada a ouro, alguém na porta dela pedindo esmola, né? É o que a gente vê hoje, lamentavelmente, um país rico que brota tudo e ainda tem pessoas vivendo vida realmente em situação difícil. Então, são as contradições da vida, né? Vamos ao 3. E vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ninguém para nessas horas, né? E eles pararam, falou: opa, vou ganhar uma boa esmola. Deu esperança para aquele moço. E Pedro com João, fitando os olhos nesse, disse: olhe para nós, versículo 4. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos por gentileza e vamos orar. Peça ao Senhor: Senhor, fale comigo nesta manhã. Eu não quero sair daqui como entrei. Ó Senhor, que a tua glória desça sobre este lugar, que a tua unção seja derramada sobre este lugar, que a tua glória, que a tua graça, que a tua bênção possa nos abençoar, Senhor, possa ser derramada sobre a minha vida, sobre a minha casa. Faça o seu pedido agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós te agradecemos por estarmos juntos, Senhor, com esse edifício de pedras vivas que é a tua igreja. Eu te louvo pela vida deste irmão, eu te louvo por esta irmã, eu te louvo por esta criança, eu te louvo pela vida deste pastor, eu te louvo pela vida desta família, eu te louvo pela vida deste casal, por este jovem, por esse adolescente, por esta família, aqueles que nos assistem pela rede social
especial. Ó Deus maravilhoso, te louvo pela vida deles, que a tua glória seja derramada também em suas casas, em seus lares, e que nesta manhã possamos todos ser envolvidos pela tua graça, pela tua unção, pelo grande derramamento do Espírito Santo, que nós temos certeza há de acontecer nesta manhã, porque a tua glória está aqui, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos do seu nome, o Senhor está no meio deles. Eu te peço a tua graça, fale conosco, cure os enfermos, levanta os abatidos, opera milagres, salva os perdidos. Eu te entrego este culto em tuas mãos, porque estamos aqui para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, em nome do Senhor Jesus. Para todos sempre, fale conosco, hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Podem vos assentar, irmãos. Pode manter a sua Bíblia aberta no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que também muitos escritores até sugerem Atos do Espírito Santo, porque todo o livro de Atos dos Apóstolos mostra os atos do Espírito Santo. E hoje o assunto que eu quero tratar junto com os irmãos aqui hoje é motivos para vivermos cheios do Espírito Santo hoje. Assunto: motivos para vivermos cheios do Espírito Santo hoje. Esse é o assunto que eu quero tratar com você nesta manhã. Então, vamos estar bem atentos ao que Deus quer nos ensinar aqui hoje. Irmãos, a igreja do Senhor, que é chamada de corpo de Cristo, sendo a igreja o corpo, Cristo o cabeça desse corpo. A igreja também é chamada na Bíblia de pedras vivas. Eu sou uma pedra, você é uma pedra viva, que juntos formamos um edifício chamado igreja. A Bíblia fala que somos pedras vivas. A Bíblia também ensina para nós que nós somos células desse corpo, células que compõem cada parte do nosso corpo físico. Nós somos células desse grande corpo de Cristo que é a igreja, espalhado pelos 7 continentes da terra. Muito bem, agora eu quero, dentro dessa parte de introdução, mostrar para você que existem 3 classes de crentes, 3 classes que são bases, que formam a base para esse edifício chamado igreja, que não quer dizer as paredes, nem o rótulo, nem a placa, mas pedras vivas, membros deste corpo, que Cristo é o comandante, Cristo é o cérebro, Cristo é o cabeça. Então vamos lá, primeira classe que forma este edifício que chama-se igreja. Essa primeira classe é constituída de pessoas cheias do Espírito Santo. A primeira classe, pessoas cheias do Espírito Santo. Mas lamentavelmente, infelizmente, são poucos, muito pouco. Essa é a primeira classe que forma a base deste edifício de pedras vivas. Segunda classe,
aqueles que por pura negligência mantêm o Espírito Santo fora do seu projeto de vida. A segunda classe são aqueles que a presença do Espírito Santo não faz parte do seu projeto de vida. Ele está na igreja, em qualquer parte deste planeta, mas o Espírito Santo não faz parte do seu projeto de vida. O Espírito Santo fica fora. Essa é a segunda classe. Terceira e última classe: por desconhecê-lo e nem saber da existência do Espírito Santo. Então tem pessoas que não sabem que o Espírito Santo existe. Vou te dar um texto aqui para você. Atos 19, 2 e 6. Vamos ver lá o que diz? Atos 19, 2 e 6. Olha aqui o que diz aqui. Paulo que está falando. Disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? É a pergunta que Paulo está fazendo ao grupo de irmãos. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Deu para entender? Tem gente que não sabe que o Espírito Santo existe. Aí por isso ele está dentro de um corpo que, vamos pensar aqui, células vivas. O que acontece quando o corpo, uma célula morre? O próprio corpo expele aquela célula morta, senão ela vira câncer. Olha como é que isso é sério. Às vezes você fala assim: puxa vida, minha pele está escamando. A minha pele está escamando. Aí você sabe o que está acontecendo? Aquilo ali são células mortas que estão sendo retiradas do corpo que está vivo. Você fala assim: puxa vida, eu machuquei meu pé e inflamou, está saindo pus. O pus são células que morreram e o corpo está jogando para fora, sem você tomar remédio. O corpo está expelindo, porque o corpo é vivo. O corpo é vivo. Ele está expelindo essas células mortas. O pus é células mortas. Câncer é formado de células mortas. Então, Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Olha, nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Aí, versículo 6: e impondo-lhes Paulo as mãos sobre ele, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Está dando para entender? Nenhum cristão, pedra viva do corpo de Cristo, deve ficar ou deve tentar viver sem o Espírito Santo. Então, existem muitas igrejas chamadas tradicionais, que eles chegam até a falar sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi para aquela época apostólica e não é para hoje mais. Está errado essa interpretação. Se é o Espírito Santo que vai tirar a igreja, como que o Espírito Santo não pode estar na igreja hoje? Agora muito mais. Nós vamos ver aqui os motivos porque devemos ser cheios do Espírito Santo hoje. E esse texto que nós acabamos de ler nos dá exatamente
os motivos pelos quais devemos ser cheios do Espírito Santo hoje. Então, muitas pessoas desconhecem, porque igrejas tradicionais não aceitam e não acreditam que há Espírito Santo na igreja hoje. Então, a igreja se torna um ambiente de cemitério. A pessoa entra no culto, porque eu quero dizer para você, por que hoje a Índia está mergulhada na feitiçaria, na idolatria, na imoralidade? Por que as trevas baixaram sobre a Índia? Porque um homem chamado Mahatma Gandhi, advogado, estudou para ser advogado, e num dos seus livros, o primeiro cliente que ele foi defender no fórum, ele disse assim, quando o juiz falou: doutor Mahatma Gandhi, pode falar sobre o seu cliente. Ele disse assim: não saiu uma palavra da minha boca. Não saiu uma palavra da minha boca. Eu fiquei mudo no meu canto, fiquei mudo, não consegui me levantar, e aí eu descobri que o meu dom, a minha vocação, não seria ser advogado. Aí largou a advocacia. Então o que ele fez? A Índia tinha muitas denominações americanas. Ele começou a procurar. Entrou, não vou dizer o nome das denominações. Ele entrou na primeira denominação, saiu, do jeito que ele entrou, ele saiu, vazio. Porque aquela denominação não acreditava na presença do Espírito Santo. Ele foi embora. Entrou em outra denominação, que também não vou dizer o nome, tradicional. Entrou naquela denominação, não sentiu absolutamente nada e foi embora. Ele falou: nessas igrejas evangélicas não tem nada para mim. Aí ele começou então a criar, a se tornar um monge, e começou a fazer jejuns prolongados, e aí todo mundo começou a imitá-lo, e através dele a Índia foi liberta do domínio inglês, e ele se tornou famoso, e aí todo mundo começou a seguir Mahatma Gandhi, e hoje a Índia, ela tem mais de 300 milhões de deuses, porque Mahatma Gandhi não encontrou na igreja do Senhor Jesus o que ele precisava. Porque aquelas denominações não acreditavam que o Espírito Santo de Deus era para hoje. Se aquelas igrejas estivessem pegando fogo, o fogo tinha lastrado em Mahatma Gandhi, e hoje a Índia seria a maior potência mundial. Mas eles rejeitaram o Espírito Santo. E hoje a Índia adora o boi, adora a vaca, adora
animais e até o rato. Existem templos na Índia para os ratos. São mais de 300 milhões de deuses. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Uma igreja que acredita no Espírito Santo. Um pastor, quando ele começava o culto, quando ele começava a orar, tinha uma irmã que o Espírito Santo enchia a vida dela. Ela não conseguia orar de forma, com voz de média para baixo. Quando ela começava a orar, ela começava a falar em línguas, e a língua dela que ela falava era a língua muito... A Bíblia fala que existe vários tipos de línguas, e chamado de línguas estranhas. Era chamado, é a marca registrada para alguém que recebeu a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. São línguas estranhas. Ele pode nunca mais falar, mas a marca registrada que o poder do Espírito Santo veio sobre a sua vida é quando ele fala línguas estranhas. É a marca do derramamento do Espírito Santo. Isso não quer dizer que a pessoa que está na igreja não tem o Espírito Santo. Isso é outra coisa. E essa irmã, quando o culto começava, aí na hora da oração, ela começava, aí todo mundo olhava para ela, achava aquela língua estranha demais, e ela era conhecida na igreja. Aí um dia, o pastor, como era conhecido na cidade, o prefeito encontrou com ele e disse assim: olha, domingo eu vou participar do culto na sua igreja com a minha família. O pastor ficou muito contente e ao mesmo tempo preocupado. O pastor falou: meu Deus, Jesus, o prefeito vai vir na igreja domingo, não deixa a irmã ir na igreja domingo. Não deixa a irmã ir na igreja domingo não, meu pai. O prefeito vai ficar assustado e não vai voltar mais. Aí quando chega domingo, quem é que entra? Primeiro membro da igreja, a irmã. Ah, Jesus, tem misericórdia. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Prefeito vai sair daqui escandalizado, nunca mais vai voltar. Aí chegou a família inteira do prefeito. Ele, esposa, os filhos, aí já sentaram-se. Aí o pastor anunciou a presença do prefeito da cidade com a sua família. E ele, ao mesmo tempo que ele olhava para o prefeito, ele olhava para a irmã que estava lá. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, não deixa a irmã abrir a boca. Ah, irmão, quando começou o culto, que começou um pouquinho de oração, a irmã, o poder do Espírito Santo encheu ela lá. Aleluia, glória a Deus. E o pastor, meu Deus, tem misericórdia. Olhava para a irmã e olhava para o prefeito. Olhava para a irmã e olhava para o prefeito. Resumindo, quando terminou o culto, aí já desceu, o pastor desceu decepcionado, no sentido de que ele vai me dar agora a resposta. Falou: olha, que bagunça, nunca mais eu volto aqui. O prefeito virou para ele, e aí? Ele falou assim: e aí, prefeito, como é que está, tudo bem? Ele falou: olha, eu nunca vi isso aqui. Eu tenho uma origem africana. E aquela irmã lá atrás, que falou aquela língua, ela falou no meu idioma de origem.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ela falou na minha linguagem original, africana, da minha cidade. Ela falou as grandezas de Deus na língua que eu nasci. Aleluia! Aleluia! Não tenha medo do Espírito Santo encher você. Deus quer que cada pedra que está edificando esse templo seja viva e cheia do Espírito Santo. Aleluia! O prefeito disse: eu vou ficar nessa igreja, porque aqui tem o Espírito Santo. Aleluia. Quem é que Deus quer que hoje seja a base da sua igreja? Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo faça parte do seu projeto de vida. Então, irmãos, existem nesse texto que nós acabamos de ler, existem os motivos, razão pelo qual nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Hoje. Então vamos lá. Primeiro motivo. Motivo é razão. Primeiro motivo: responder à oposição que se faz contra a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Oposição. Versículo capítulo 4, do 1 ao 3. Olha o que diz aí. E estando eles falando, depois de tudo aqui que aconteceu com esse moço, nós estamos pegando os motivos. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes. Sacerdotes são os pastores da igreja judaica. O capitão do templo. O capitão do templo é aquele que cuida, abre porta, fecha porta, olha para que ninguém entre em lugares que é privado ou que ninguém possa entrar. É aquele que cuida da organização do culto, é o capitão. Vamos também colocá-lo aqui como vigilante da igreja. E ele tinha essa responsabilidade, era um pouquinho abaixo do sacerdote. Então ele era uma autoridade no templo. Então eu quero que vocês percebam uma coisa, que aqueles que contrariam você não está muito longe de você. Ele não está muito longe de nós. Aqui está dizendo que foi os ímpios que vieram? Não. Sobrevieram sacerdotes, gente da igreja, capitão do templo e saduceus. Quem são os saduceus? Judeus que formaram uma seita que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então são tudo religiosos. Eles vieram fazer o quê? Abraçar os apóstolos? Eles vieram glorificar Deus junto com os apóstolos? Olha que coisa maravilhosa que aconteceu com esse paralítico. Eu o conheço aqui, olha, há anos que ele vem aqui, porque ele é assim desde o ventre da mãe, nasceu assim. E agora eu estou vendo seus pés perfeitos.
Está aqui, me dá um abraço aqui, Pedro. João, vem cá me abraçar. Não, eles vieram, preste atenção agora, sobrevieram, versículo 1 do capítulo 4. Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito. Sabe o que é esse doer? Inveja. Porque eles gostariam que o povo viesse e falasse: ô sumo sacerdote, ó, maravilha. Ó capitão do templo, maravilha. Ó saduceus, maravilha. Mas estavam falando com duas pessoas iletradas, que não sabia ler, que não sabia escrever, mas que ajuntou-se uma multidão ao lado deles, e eles doendo-se de inveja, que foi a destruição de Saul. Doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, que era o que não acreditava, a seita dos saduceus. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Era já tarde. Por que eles foram presos? Porque ajudou alguém. Ajudou um doente. Será que isso não está nos parecendo algo que acontece nos nossos dias de hoje? Quando alguém leva comida para um grupo que está acampado em determinado lugar, pedindo liberdade, 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 e alguém vai lá: eu quero saber quem é que está dando comida para eles, porque eu quero prendê-los. Será que não há coincidência? Vamos tirar os banheiros sanitários para que as crianças, os idosos não tenham lugar aonde fazer a sua necessidade. Então vamos deixá-los sem nada. Eu quero ver se eles vão pedir e gritar a sua liberdade. O que você entende por isto? E o que nós entendemos por isso? Que eles querem que nós continuemos aceitando as imposições e a escravidão. Porque muitos países já foram tomados e são escravos hoje. Quem é que está mandando comida para essa gente? Pega o nome deles. Quem é que montou essa barraca aqui? Mas não sei. Quando cheguei aqui, essa barraca já estava montada aqui. Não, me dá só um nomezinho que eu quero. Não, já estava montada aqui. Aqui veio um, ninguém sabe nem quem que montou isso aqui. Os saduceus, os religiosos, os mentirosos, eles querem manter as pessoas subjugadas. Então a primeira coisa, o primeiro motivo para que a igreja seja cheia do Espírito Santo é para que ela responda às oposições à pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em São Paulo tem um rapaz que, de forma anônima,
individual. Ele pega a sua Bíblia, põe uma gravatinha com a garrafinha de água, ele abre a sua Bíblia e fica lá nas ruas de São Paulo dizendo: olha, aceita Jesus, aceita o Senhor Jesus, porque Ele está voltando, porque se você não recebê-lo como único e suficiente Salvador, você vai perder sua alma, então aceite o Senhor Jesus. Aí eu fico olhando e de repente um monte de gente se levanta contra ele. Um dia um cara agarrou ele e deu um soco nele, deu chute nele, ele saía para o lado, ele falou: olha, você está me tocando, mas Deus vai te cobrar. Então, se uma pessoa não tiver cheia do Espírito Santo, ela não consegue enfrentar as oposições que são feitas contra a pregação do Evangelho de Cristo. E elas costumam vir através dos religiosos primeiro, não vem de ímpio não. Quantas pessoas que começaram na sua igreja, eu conheço, eu poderia citar um monte de exemplos aqui para vocês, que Deus levantou alguém lá do meio da plateia, e ele pregou, todo mundo gostou, ficou feliz, cheio do Espírito Santo. Aí ele falou: quando passou a palavra para a liderança, cuidado aí, que aqui quem manda sou eu. Doeu-se de inveja. Tem, você sabia que tem? Olha, quando eu vejo Deus usar as irmãs aqui, eu fico feliz da vida. Deus está levantando um monte de pregador aqui, e quero que levante mais e mais e mais homens, mulheres. Eu quero que Deus levante as crianças, eu quero que Deus levante os adolescentes, eu quero que Deus levante os jovens, eu quero que Deus levante você que está achando que a sua vida agora já passou dos 70 e você não tem mais utilidade. Eu quero dizer para você, no reino de Deus você tem utilidade, porque a Bíblia diz que eles darão fruto na velhice, e na velhice darão muitos frutos e serão utilizados, instrumento de Deus, porque o Espírito Santo virá sobre homens e mulheres, servos, livres, crianças, jovens, adolescentes, e sobre os velhos, e os velhos sonharão sonhos e terão visões. Aleluia, glória a Deus, porque o Espírito Santo virá sobre todo homem, toda mulher, não importa a sua idade, não importa a sua raça, não importa a sua língua, o Espírito Santo virá sobre todo homem, toda mulher de Deus. Aleluia. Se não tivermos cheio do Espírito Santo, não conseguiríamos enfrentar os religiosos tradicionais e corruptos que estão aí em nome de Deus, mentindo e enganando. As oposições de Satanás. Efésios capítulo 6, verso 12. Satanás faz oposição à igreja. Satanás faz a oposição à pregação do Evangelho, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Além de enfrentar os religiosos, que onde nós não esperávamos esses enfrentamentos, temos que lutar contra o reino de Satanás, mas tem uma promessa de Deus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Pode vir Satanás com os seus exércitos, pode vir contra a igreja, mas eles não prevalecerão, porque Jesus Cristo os venceu e os prendeu, os acorrentou e desfilou com eles publicamente, porque sobre eles triunfou. Satanás é uma serpente com a cabeça esmagada. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Enfrentar
o inimigo com a sua fúria. Apocalipse 12:12. Apocalipse 12:12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás está soltando fumaça pelas narinas, as suas unhas sujas e o seu corpo fedido de bichos. Está com toda a fúria, com toda a raiva, porque ele sabe que tem pouquíssimo tempo para agir sobre a terra. Então ele está nervoso, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso escudo, proteção pessoal, e Ele é o nosso broquel, paredão para proteger a igreja e a nossa família. Enfrentar a oposição do maligno e dos religiosos. Então, por isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque você vai encontrar oposição lá no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua rua. Mas eles, os discípulos, contaram com a ajuda do Espírito Santo. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel. O que ajudou Pedro? Ele estava cheio do Espírito Santo. Deu para entender? Aqui ele já estava sendo levado para a cadeia. Aqui, ele já estava na cadeia. Deixaram eles, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Eles já estavam presos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e ancião de Israel. Mesmo preso, ele continuava pregando. Aleluia, aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo, Satanás não consegue parar. Aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo não adianta cadeia. Quem está cheio do Espírito Santo, quanto mais persegue, mais cheio. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais apanha, mais cresce. É igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. Verso 31 do capítulo 4. E tendo eles orado, moveu-se o lugar e estavam onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo dá uma coragem que você não pode calcular. Segundo motivo, capítulo 4, versículo 4. Preste bem atenção agora. Segundo motivo, por que Daniel, por que você, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nos dias de hoje? Muitos, porém, versículo 4 do capítulo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra crerão, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Está dando para você entender? O segredo de Deus para os últimos dias: quando você
prega, o Espírito Santo vai tocando, vai operando. Quem está doente é curado, quem está perdido se encontra com Deus. Quando ele está ouvindo a palavra de Deus, a paz que excede todo entendimento entra no seu coração, a paz que o mundo não dá. Mesmo diante de adversidade, a pessoa tem paz, porque ao ouvir a palavra, ela vai ungida pelo Espírito Santo e entra naquele coração e o convence do pecado, o convence da justiça, o convence do juízo. Aí ele fala: eu quero Jesus, e houve numa pregação 5.000 conversões. 5.000 conversões. Esse é o resultado de uma pregação. Hoje, a igreja, ela está parecendo um trem com 300 vagões, que ao invés de ser a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3 ligada e puxando os 300 vagões, elas estão desligadas. E apenas uma meia dúzia que estão tentando empurrar aquele trem enorme para a montanha acima. A gente vê isso em todo lugar. Nós vemos isso em todas as partes do planeta. Se você for nos Estados Unidos, eu nunca fui, mas eu vejo por reportagem igrejas enormes, 3, 4 vezes maior do que essa que está aqui, com bancos de embuia, que é uma das madeiras especiais. Os bancos estão lá, 100, 200 bancos, tudo arrumadinho, mas está tudo empoeirado, porque na janela tem uma madeira que faz um X, que ela está lacrada, a porta está lacrada. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para frequentá-la. Enquanto eu falo: Senhor, nas minhas madrugadas, Senhor, me arranje um lugar para fazer vigília, Senhor, porque eu quero estar reunido com o povo a noite inteira, buscar o Teu Espírito, buscar a Tua presença, mas nós não podemos fazer isso em qualquer lugar. Eu tenho certeza que meu Senhor vai me dar. Aleluia. Aleluia. Tem igreja nos Estados Unidos, outras viraram boate, porque não tem mais frequentador. Eu já contei para vocês aqui a história da igreja de cristal. Se a pessoa não estava aqui o dia que eu falei sobre a igreja de cristal, entra no Google e coloca lá igreja de cristal, e você vai ver o templo mais belo do planeta, toda de vidro, lugar para mais de 10.000 pessoas, o maior órgão dentro de uma igreja, que toma a parede inteira dessa igreja, aqueles órgãos de tubo, órgão artesanal, que toma a parede da igreja quase toda, a parede do púlpito. De 10.000 membros, virou para 200, que não deu nem mais para manter os vidros da igreja limpo. Tiveram que vender, e foi vendido para quem? Igreja Católica Apostólica Romana, por 50 milhões de dólares. E foi construída com jejum e oração. Mas por quê? Porque quem assumiu depois do pastor que morreu, a visão morreu com ele, o Espírito Santo morreu com ele. Está dando para você entender? Está dando para você entender? O Espírito Santo está morrendo junto com a safra. Quando acabar essa safra, não haverá substituto. Não haverá substituto. Nós não podemos deixar morrer. A igreja não pode morrer junto com o pastor.
E só fará isso pelo poder do Espírito Santo. Cabe aqui uma explicação. Enquanto nós pregamos o Evangelho para vir às multidões, nós não podemos descuidar de nós. Eu poderia pegar aqui N exemplos, mas eu vou te dar só um. Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, verso 27, ele diz lá: eu esmurro meu corpo acho que já é isso aí, né? Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos, por todos os meios, chegam à salvação de alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Acabou? É 9:27? Antes, subjugo, coloco debaixo de jugo. Debaixo, jugo em cima, canga. Antes, põe o meu corpo, o meu pescoço na canga, põe o meu corpo, subjugo o meu corpo, o reduzo, o encurto à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que adianta eu levar 1000 pessoas para o céu e eu perder a minha salvação? Então, Daniel, tem que cuidar de você. Sua vida pessoal, oração, Bíblia, jejum. Senão, eu prego, muitas pessoas vão para o céu e eu vou para outro lugar, porque eu não cuidei de mim. É o que Paulo está dizendo. E ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Ele vai colocar aqui para nós. Primeira carta, 4,16, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, insista em ficar firme na palavra e na doutrina, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ontem, eu fui ver esse amigo pela rede social. Ele morava e pregava na cidade de Araguaiana, Tocantins. Esse pastor, ele era um pouquinho mais forte do que eu, tinha um carisma espetacular. Ele era requisitado para aquela região norte do país. Aquela região é o norte, né? Lá para Tocantins.
se eu não tiver desmapeado, né? Ele era requisitado naquela região. Quando falava assim, pastor tal vai vir, lotava a igreja, e ele tinha uma facilidade para se expressar que era incalculável. Quando ele começava a falar, a igreja era cheia do Espírito Santo, ele começava a falar em línguas, e muita gente se rendia a Jesus. Então, quando ele era convidado, ficava a gente em pé em volta do altar. Mas ele esqueceu de cuidar dele. Você não pode imaginar como uma pregação desgasta uma pessoa física, psicológica, mental e espiritual. Você não pode imaginar. Porque numa pregação, quando a pessoa realmente se entrega, e tem gente que prega profissionalmente, ele é um profissional da fé, nem molhar a camisa, nem precisa de lenço, sai nada do corpo dele. Não estou dizendo que a pessoa que prega tem que suar, não é isso não. Você sabe quando uma pessoa está de coração. Você sabe. Você sabe quando uma pessoa está entregue. Primeira coisa, responsabilidade. É a primeira coisa. Não pensa você que a gente chega aqui, dá gelo, aqui dentro gela. Sabe por quê? Antes de subir aqui, a gente treme. Porque a responsabilidade que pesa é muito grande. Nós estamos tratando de coisas eternas. Então, onde se tira e não repõe, e ele descuidou, desapareceu dos púlpitos. Sabe onde ele foi encontrado? Lamentavelmente. Quando eu o vi, depois do seu desaparecimento, ele tornou-se morador de rua, envolveu-se com o crack, tornou-se morador de rua. E há uma reportagem com ele, ele falou assim: perdi tudo. E o maior que ele perdeu foi a sua salvação. Porque ele deixou o Espírito Santo sair dele. Quando eu vi ele vivo, ele estava seco, descabelado, irreconhecível. Aí alguém o encontrou e começou a conversar com ele e falou assim: olha, eu quero voltar, mas eu não tenho forças. Eu quero voltar, mas não tenho forças. E agora há poucos dias veio a notícia. Está lá assim: pastor perdeu a luta para as drogas, morreu. Isso dói muito, Então nós temos que estar atentos. À medida que nós vamos levando outros, nós vamos também sendo cuidados para não sermos desqualificados. Ao mesmo tempo que nós vamos ensinando aos outros a salvação, nós também temos que ter cuidado de nós mesmos e da doutrina e perseverar firme. Está dando para você entender? Então o Evangelho, a vida cheia do Espírito Santo, é para trazer pessoas para Jesus. A pregação do Evangelho, a unção do Espírito Santo na vida do pregador, na vida da igreja, é que vai trazer as pessoas aos pés do Senhor Jesus. Mas pastor sozinho, nada. A igreja
porque cada pedra é uma pedra viva. Cada pedra, vamos falar aqui, cada pedra é uma vida cheia do Espírito Santo. Cada célula viva desse corpo é uma célula cheia do Espírito Santo. Cada membro desse corpo é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, enche a sua vida do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam batizados no Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Terceiro motivo: magnificar, engrandecer com louvor e honra ao nome de Jesus. Quando você está cheio do Espírito Santo, tudo que Deus faz é para a honra dele. Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse é que são diante de vós. Foi por causa do nome de Jesus que esse homem foi curado. Eles não pegaram a glória para eles. Verso 7 do capítulo 3. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, fazendo o quê? Graças ao Pedro, graças ao João, não, andando e saltando, louvando a quem? A Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aí o povo partiu para eles e começaram a olhar para eles. Versículo 12. Vocês são homens de Deus. Tem gente que fala assim, ó, toca aqui em mim que você vai ser curado. Ó, pega minha roupa aqui e vai. Oh, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Cuidado com isso aí. A soberba precede a ruína. Quando você vê um coração soberbo, a soberba precede a ruína. O povo começou a olhar para eles, porque viu o paralítico que nasceu daquela forma e agora ser curado. Aí no versículo 12, do capítulo 3, ele diz: e quando Pedro viu isto, que a multidão viu atônita, no versículo anterior fala sobre isso. Então, e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados com isto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Foi nós não. Não foi nós. É difícil alguém falar isto. É difícil alguém passar a glória para o Senhor. Eu já vi pregadores dizerem assim: primeiro eu ganho a pessoa para mim, depois eu mando ela para Jesus. Quantas vezes eu já ouvi isso? Você está totalmente enganado. A ovelha pertence ao Senhor. Em Romanos capítulo 14, verso 11, Paulo diz aos romanos: ao nome de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho no céu. Quem está no céu? Anjos. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu. Anjos. Na terra, homens. Debaixo da terra, demônios. E toda língua no céu, na terra e debaixo da terra confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quando falaram com João Batista, seu discípulo está seguindo Jesus. Falou, o quê? Maravilha, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas quem é que quer diminuir? As pessoas querem ser artistas. Artista do púlpito. Pessoas querem ser estrelas do púlpito. Querem ser estrelas do palco. Coloca uma roupa brilhante, escurece o auditório, e só um facho de luz permanece sobre ele. Se ele vai para a direita, o facho de luz o acompanha. Se vai para a esquerda, o facho de luz o acompanha, porque ele quer ser a estrela. Está faltando Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. Então o terceiro motivo é para que tudo Deus seja glorificado. Não é Daniel. Deus não precisa de mim. Quando Paulo e Silas orou e curou um homem que era aleijado, o povo veio e trouxeram boi, touro para sacrificar. Chamou Paulo de Júpiter. Os deuses desceram até nós. Paulo, Júpiter. Silas, Netuno, se não me falha a memória. Os astros, os deuses desceram até nós. Aí começaram a querer trazer o touro para sacrificar a Paulo. Aí Paulo pegou e falou, meu Deus, tem misericórdia. Pulou no meio deles e fez assim com a sua roupa. Rasgou a sua roupa e disse, gente, eu sou homem como vocês. Eu não sou Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a glória vai para o Senhor. A glória é toda para o Senhor. A glória pertence a Ele, porque Ele foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, e com o seu sangue Ele comprou homens e mulheres, comprou homens de todas as tribos, nações e línguas, e para o Senhor nosso Deus o fizeste reis e sacerdote. Portanto, toda a honra, toda a glória, riquezas, poder, ação de graças, adoração seja dada a Ele. Aleluia! Aleluia! Toda a honra, toda a glória, toda ação de graça, adoração, riqueza, poder e honra seja dado a Ele, porque Ele foi morto, mas eis que está vivo, e Ele está vivo para todo sempre, amém, e Ele tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Portanto, toda a honra, toda a glória, louvor, adoração e ação de graça, riquezas e honra a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Quarto, já estou indo para os finalmente. Centralizar em Cristo a mensagem da salvação. Em toda pregação, Cristo deve ser centralizado. É chamado de pregação cristocêntrica. Cristo centralizado. Eu vejo pessoas pegar o microfone e falar assim, olha, eu prego em favela, eu chego lá, sou respeitado da favela. Rapaz, o cara falando, eu falo, meu Deus, ele não está falando de Jesus, está falando dele. Quando eu pego o microfone, as pessoas são cheias do Espírito Santo. Quando eu faço isso, acontece aquilo. Quando eu faço aquilo, acontece isto. Ele fala, epa, esse ego está bem grande.
Quando eu estou aqui não acontece nada. Sabe por quê? Porque não é o Daniel que faz. Porque se eu tentar fazer, vocês vão sair pior do que você chegou. Mas eu estou aqui porque eu falei: Senhor, que o teu Espírito, nessa madrugada eu falei: Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre a tua igreja hoje. Porque as pessoas não devem entrar lá, não devem sair de lá do jeito que entrou. Eu também não quero sair do jeito que eu estou indo. Eu quero sair, Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu peço aqui que o teu povo saia cheio do Espírito Santo. Eu te peço que o teu Espírito seja derramado no culto de manhã, no culto da tarde, da noite e no culto na grama. Eu te peço que teu Espírito seja derramado nos 7 continentes da terra e teu povo seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E eu encerro o quinto motivo: comunicar com intrepidez, com coragem a pregação. Não tenha medo de falar. Eu não tenho estudo, eu sou analfabeto. O que eu tirei foi o 4º ano primário, que era no meu tempo, primário. No meu tempo tinha a chamada admissão, que você saía do primário, fazia uma prova para começar o ginásio. E as coisas entravam com tanta facilidade na minha cabeça que eu levei 8 anos para tirar o diploma. Primeiro ano, todo mundo passava para o segundo. E a gente ficava, eu e meu irmão. Tamo junto, irmão. Mais um ano no primeiro ano. Aí chamava primeiro ano adiantado. E o quarto ano era assim, era 4 salas. Está lá até hoje. 4 salas. A última sala a gente escutava a voz da professora do 4º ano, Dona Mercedes. Por aí você vê, Mercedes. Ela tinha o cabelo curtinho, brava, tempo bom, que a professora podia pegar na orelha do aluno: fica ali atrás da porta, pra você aprender a respeitar. Tempo bom, tempo bom. Que o professor tinha autoridade. Aí lá a nossa sala do primeiro ano era o começo da escola. E a última, que ficava perto da cozinha, da cantina, onde a gente comia aquela sopa de quibe. Quem é meu companheiro de quibe aí? Opa, tem bastante companheiro de quibe. Ou sopa de fubá com couve rasgada. Meus companheiros de fubá. Eita, tempinho bom. Lá do primeiro ano a gente escutava a Dona Mercedes: tem aqui! Opa! Será que vale a pena chegar no 4º ano? Encarar a Mercedes? Encarar a Scania? Aí passávamos do segundo, depois de 2 anos pro primeiro, pro segundo. Ficava mais 2 anos, passava pro terceiro. Mais 2 anos, passava pro 4º. 8 aninhos. Aí eu olho pro Arthur: tu já está falando inglês. Aí chega lá, a Luar está falando inglês, até chinês. Né, Thalita? A Thalita que sabe interpretar a língua da Luar. Eu custei tirar meus diplomas. Quando eu entrei no ginásio, primeiras aulas, matemática, como é que entrava matemática? Inglês, muito menos. Raiz quadrada, muito menos. Eu fugi da escola, porque não entrava nada na minha cabeça. Se a professora falasse assim: Daniel, vem apagar o quadro. Você já viu quando você está tudo liberado?
Se a professora falasse assim, amanhã nós vamos ter prova oral, Daniel não aparecia na escola não. Vai perguntar, não vai sair nada. Daniel, vem apagar o quadro. Não levantava, ficava agarrado na cadeira, na carteira, aquelas carteiras amarelas de 2 lugares, de madeira de 2 lugares. Que era uma carteira já junto com uma apoio, ela fazia isso e emendava no assento. Lembra delas? Não saía do lugar. Quando chegava a prova, que a coisa estava feia, via que aí a pessoa já era esperta, já fazia assim, já escrevendo e... Não. Tentando copiar do vizinho lá, porque não está entrando nada na cabeça. Fugiu da escola. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Quando o Espírito Santo entra na vida da gente, você ganha um cérebro novo, você ganha um coração novo, você ganha um sangue novo, você ganha uma mente nova. O primeiro teste, quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a trabalhar numa empresa, que hoje as empresas colocam lá, a pessoa vai no mercado, coloca 2 maçãs, naquelas máquinas eletrônicas, coloca lá, aí digita o preço, já sai a grama e já sai valor, aí já sai a etiquetinha e já cola e vai embora. Sabe como era a balança? Era uma balança artesanal, com pé, tripé, subia, fazia assim, era redonda, com um ponteiro e uma balança debaixo do ponteiro. Aí a pessoa pegava 2 maçãs e colocava lá, aí eu dava olhadinha no preço da maçã, 5,20, deu 220 gramas. Aí enquanto eu pegava o pacotinho, eu já ia fazendo o cálculo de 220 gramas no valor de 5,20. Quando eu terminava de colocar a banana, a maçã dentro do pacote, eu já tinha o preço de 220 gramas no valor de 5,20. Aí era só colocar aqui e entregar para a pessoa. A minha cabeça trabalhou como uma máquina. E hoje eu leio uma coisa só. Não preciso de ler 2 vezes. Eu leio uma vez e posso repetir tudo aquilo que eu li. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo limpou a minha mente. O Espírito Santo, Ele me deu graça. O Espírito Santo abriu a minha capacidade. É isto que Deus faz. É isto que o Espírito Santo faz. Quando esses homens foram procurados pelas autoridades, e por que vocês fizeram isto? Aí eles começaram a falar, quando eles abriram a boca, mas esses homens aí não sabem ler nem escrever, por que eles estão falando isso? Aí eles falaram assim, olha, realmente eles estiveram com Jesus Cristo. Aleluia! Tem muita gente que fala assim, olha, elefante fala com elefante, pulga fala com pulga, formiga fala com formiga. Eu quero dizer, esta é a lei natural, mas a lei espiritual diz, formiga fala com o elefante. Aleluia! E o elefante tem que dar voz, tem que dar ouvido à formiga. Sabe por quê? Porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e a revelou aos pequeninos. Aleluia! Oh, meu Deus! Não tenha medo. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de falar. Eu vou parar por aqui porque nosso horário já passou. Então olha, nós vamos ver, só dar o versículo e já vou encerrar. Joel 2:28. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Existem 2 imperativos, 2 ordens. Efésios 5:18. Esse, por favor, pode pôr aí.
5,18, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gálatas 5,25. Gálatas 5,25, eu já encerro. Gálatas 5,25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Isso é imperativo, isso é uma ordem. Então, o que Deus quer do Daniel, que o Daniel seja cheio do Espírito Santo. O que Deus quer de você? Que você seja cheio do Espírito Santo. O que Deus quer dos pastores? Que sejam cheios do Espírito Santo. O que Ele quer de cada pedra no templo vivo, cada pedra viva no edifício de Deus? Que cada uma seja cheia do Espírito Santo. Então, vamos ficar em pé agora. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Fala: Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo. Deus vai encher você agora. Deus vai encher cada um de nós agora. Deus vai encher a sua vida. Deus vai encher a nossa casa. Deus vai encher a sua vida. Sejam cheios do Espírito Santo. Senhor, não me deixe sair daqui sem o Espírito Santo. Me encha, me encha, me encha. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está sendo derramado. O Espírito Santo é para os nossos dias. Ore, não fique com sua boca fechada. Ore. A palavra de Deus fala assim: e ele dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Peça agora. Peça o Espírito